Esse Brasil é muito grande, então cada região, cada cerrado, cada serra, cada praia, cada região de mata, dentro de cidade, locais que chove, dentro de uma floresta, tudo, todos os lugares têm o quê? Tem uma adversidade ou um clima diferente para cada tipo de praga que a gente está tendo, tá? E a gente tem que começar o quê? Observar e aprender com isso quais as pragas ou os problemas que nós temos em cada região, para a gente poder trabalhar também, tá? Porque o vendedor, tá? O vendedor é aquele que reconhece o que está acontecendo e tem uma previsão do que vai acontecer para já começar a colocar o quê? Encaixar produtos para combater ou pelo menos para se ter uma prévia, uma previsão do que vai acontecer, ok? Com estas massas de ar quente, calor acima do normal, a umidade relativa baixa, igual ao deserto e em outros lugares, tá? É, em outros lugares, excesso de chuva, vamos nos deparar com várias situações de pragas e doenças, tá? Com o calor e umidade, vamos nos deparar com as doenças fúngicas. Esse é o principal, tá? A gente vai falar sobre doenças fúngicas hoje, tá? O mais importante é identificar como são essas doenças fúngicas e pelo qual motivo elas aparecem. Não é simplesmente falar assim, ó, estou com problema de fungo, põe um produto. Não, tá? Doenças fúngicas é igual doenças que nós, seres humanos, temos, tá? Não dá para tomar um remédio para dor de cabeça para curar uma micose de unha, ok? Tá? Então, cada um tem que ser encaixado ou, assim, é, observado qual o problema, tá? E separei em dois grandes grupos para a gente facilitar a identificação, tá? Doenças como fumagina e oídio é um grupo, tá? Tá? E doenças de podridão de raiz, folhas, é o outro grupo, ok? É, esse grupo aqui, ó, pode ocorrer ao longo do ano todo. Algumas espécies, como o míldio, gostam de locais com alta umidade em inversões térmicas, tá? Tá meio difícil nessa época do ano, mas está acontecendo muito isso, tá? É, começa a aparecer esses algodãozinhos brancos na folha, principalmente nos brotos de uva, é, os limões, as laranjas, os citros está aparecendo bastante agora também. Os feijões, quem tem plantação de abóbora, qualquer tipo de cucurbitácea, tipo melancia, melão, feijão, tomate, pepino, tá? Tem bastante isso aqui também, tá? E são oportunistas e aproveitam do excesso de água que a seiva de alguns insetos, como o pulgão. Tá? Isso aqui a gente está falando da fumagina. Tá? Então, são dois grupos de fungos, tá? Oídio, tá? E mancha negra, tá? Que a gente separa como um tipo de fungo e a gente combate justamente com esse produto aqui. Tá? Podemos indicar justamente esses dois produtos, tá? O Fungidor ou o Inseticon Jardim, tá? Observa isso. Tá com problema de fumagina, tá preto, tá? É, problema do que seria? Folha preta, que nem isso aqui, folha preta, é, parece uma mancha preta em cima da planta. Tudo mancha negra, fumagina, tá? Essa fumagina, ele só aparece porque tem muito pulgão. Ou daqui para frente, no final de novembro para dezembro, mosca branca, tá? Pulgão ou mosca branca chupa a seiva, deixa um açúcar em cima da folha e me aparece essa fumagina, tá? Como é que a gente resolve isso? Eu falo isso também, questão de Só um divórcio, pouquinho, de pessoal. É,
Fungidor ou Inseticon Jardim. O que acontece? Tá? Fungidor ou Inseticon Jardim, o princípio ativo de fungicida que ele tem é justamente um produto chamado difenoconazole. É justamente o fungo que consegue combater a mancha negra e o ídio, tá? Presta bem atenção, por favor. Fungicida que consegue combater mancha negra e oídio. Ele não combate podridão de raiz ou manchas pretas de podridão em folhas de orquídea, ok? Tem que deixar muito bem claro isso, para vocês não confundirem e não fazer o quê? Um diagnóstico errado e vender um produto errado, certo? Esse inseticida fungicida, a gente vai falar muito do inseticida jardim. Esse inseticida fungicida e curativo e tal do brilha-folha é o único do mercado com esses ativos, o que facilita muito o trabalho do balconista e do cliente, tá? O que que acontece? Eu gosto muito desse produto, por quê? Porque é um produto que você encurta muito a conversa. O cliente chega para você e fala: estou precisando de um veneno para matar um inseto. Ou muitas vezes chega para vocês, balconistas, ou para vocês, e fala assim: eu estou precisando de um produto que pegue pelo menos uma gama muito grande de produtos, de doenças e de pragas, mas eu não preciso ficar perguntando o que que é, que bicho que é, como que está comendo, de que jeito está ficando a folha, tá? Essa é a grande vantagem desse nosso Inseticon Jardim For, tá? Ele pega uma gama tão grande de insetos que você não precisa ficar perguntando. Esse já resolve a maioria, tá? E, ao mesmo tempo, ele tem justamente esse difenoconazole, que é um fungicida que consegue pegar o quê? Uma grande, uma boa massa, dá um brilho à folha e esse preventivo curativo que dá uma boa segurada nos a segunda ou terceira geração de insetos que de repente estão assim, crescendo no meio desses problemas, tá? Porque o que que acontece muito? Todo inseto ou toda praga que vocês veem numa planta, vocês observam e querem matar ele. Mas o veneno muitas vezes só mata o adulto. Com certeza, dali 15 dias tem um monte de larvas e ovos que estão eclodindo e aparecendo de novo. Tá? E esse inseticida aqui, como ele tem um princípio ativo junto com justamente igual ao do óleo, o óleo de nim, ele tem um preventivo curativo. Então, ele dá uma boa segurada nas próximas pragas que podem aparecer no seu problema, na sua planta. Tá? Algumas observações que eu coloquei aqui. Ó. Contém azadiractina 0,12%. Pode queimar suculentas e cactos. Entenderam? Ele foi feito para um monte de pragas, mas dependendo da planta, principalmente cactáceas, plantas de deserto, tá? Ele não é recomendado. Tá? Quando que ele é recomendado? Tipo rosa do deserto, não tem folha nenhuma, encheu de cochonilha, pode passar. Mas se passar na folha, vai queimar a folha. Se passar na flor, vai queimar a flor também. Tá? O difenoconazole, fungicida para controle de oídio e fumagina, só não serve para podridão da raiz dessas plantas. Tá? A esbiotrina é um repelente de baixa toxidez. Tá? Vocês podem ver aqui, ó. Existe um princípio ativo chamado esbiotrina dentro dele. Tá? Botox de pirolumila, tá? É um óleo adjuvante, é justamente aquele óleo do espalhante adesivo que vocês, quando passam o produto, ele facilita e gruda melhor o produto na planta. E isso, como é um óleo, deixa a planta brilhando. Por isso que vocês podem falar que ele é um tal de brilha-folha. Entenderam? Tá? Esse brilha-folha não foi só simplesmente para deixar a planta brilhando e bonitinha, é justamente para ajudar esse produto a grudar melhor nas folhas, tá? E que ajuda a controlar os insetos também. Beleza? Aí nós temos o quê? Começou a esquentar, começou a dar problema de excesso de água, tá? Aí nós temos o quê? O Caldamax. É um produto que vai ter que vender muito agora na primavera e no verão. É um fungicida e bactericida de contato de amplo aspecto.
Observa bem, pessoal. Caldamax é um fungicida para podridão de raiz, tá? Ele não é um fungicida para fumagina e nem oídio, tá? Não confunda as coisas. Ideal para controles que provocam fungos que provocam podridão das partes. Que partes? Raiz, caule, flores, tá? E alguns frutos também. Ele inibe a formação de esporos e proliferação do fungo. O que acontece? O fungo é uma planta, tá? Ele espalha de um lugar para o outro justamente o quê? Soltando esporos, uma coisa pequenininha que voa com o vento, tá? Se você passa uma cauda bordaleza numa planta, tá? Ou o nosso Caldamax, mesmo a sementinha caindo em cima de uma folha, ele não cresce e não consegue penetrar e apodrecer essa folha porque ele está com um protetor, que é justamente o nosso Caldamax, tá? Ele também inibe a formação de esporos dos fungos. Se ele jogar em cima do fungo, não deixa ele crescer mais e aumentar o problema. Funciona como fungicida protetor, justamente porque ele produz uma capa de proteção na sua planta. É uma fonte de cálcio e enxofre para a planta, justamente. Ele está como fertilizante porque justamente ele funciona também como uma fonte de cálcio, enxofre e cobre. Ele cai no chão, esse enxofre e cobre que tem dentro dele vai ser degradado e vai virar adubo para a planta também. Já vem estabilizado e pronto para ser diluído e usado. O que significa isso? Que a nossa calda bordaleza, a nossa calda max, é um produto já pronto uso. Simplesmente só misturar na água e passar. Tem um monte de caldas bordalezas vendendo no mercado na forma de pó. O que acontece? É justamente cal virgem, enxofre e cobre na forma de pó, que tem que ser misturado e depois passar na planta. Aí vira calda bordaleza. O problema é, leva pelo menos 2 dias para se estabilizar, terminar as reações químicas, não queimar a planta para você poder usar. Então, qual que é a vantagem do nosso produto? Pronto uso. Do jeito que está, você usa, vende e acabou. Tá? Pode ser passado à vontade. Tá? Tem muita gente que vê outras marcas no mercado, mas tem que fazer essa ressalva. Será que dá para passar, esperar 2 dias e ainda passar na planta? Até lá a planta já morreu e apodreceu. Tá? Não, como não tem cal virgem misturado dentro dele, além de não ter que esperar 2 dias, você vai colocar no pulverizador e não fica me entupindo o pulverizador também. Certo? E normalmente não sobra borra no fundo do pulverizador, o que acaba endurecendo e depois não é difícil de tirar. O nosso não sobra tanto assim, tá? Ô, Márcio, Oi, eu pois posso não. usar a cauda bordaleza também. Eu posso usar a cauda bordaleza também quando eu cortar um galho de uma planta para Sim, poder proteger ela de fungos e tudo mais, para poder preservar também, né? sim, com certeza, tá? O que acontece? A calda bordaleza, na verdade, é um curativo. É a mesma Ótimo, coisa que você obrigado. cortar o dedo. Cortou o dedo, você vai colocar um nebacetinho, depois um band-aid em cima, ok? Mas se continuar lavando uma louça na sua casa, vai infeccionar, porque está entrando água. Tá? Da planta a mesma coisa. Se vocês cortarem e fizeram uma podação agora de primavera, onde está soltando muita seiva, tá? Cortou, começou a sair aquela seiva e quer proteger, faz o seguinte: usa a nossa Calda Max junto com farinha e óleo de cozinha, beleza? Você vai fazer uma pasta com farinha e óleo de cozinha. Aí vai colocar no curativo, vai colocar no local onde foi cortado. Que aí o óleo de cozinha evite que entre água, tá? A farinha vai formar uma pasta que vai formar uma parede e a calda Max, tá? Vai ser justamente aqui, o curativo fungicida que vai ajudar a cicatrizar. Beleza? Já vem estabilizado pronto uso para ser diluído, fungicida totalmente orgânico que pode ser consumido. Isso aqui é uma ótima pegada também, porque muita gente fala assim, daqui a pouco vai ter um monte de jabuticaba querendo é, madurar, mas começa a aparecer a ferrugem amarela, começa a dar podridão, tá? E
Todo mundo fala assim, eu posso passar esse fungicida, mas depois eu posso consumir? Com certeza pode. Essa é a grande vantagem dessa calda bordaleza, tá? É um fungicida totalmente orgânico. Se o cliente ficar na dúvida, vocês fazem o seguinte, pergunta para ele se já comeram morango ou uva, tá? Principalmente uva. Pergunta se já percebeu que tem um pó branco nessa uva, teve que passar a unha para tirar esse pó branco, tá? Aí vai perguntar, era veneno? Não, era calda bordaleza. Certo? Quer dizer, o cliente faz muito tempo que já comia e nem sabia, certo? Pode ser utilizado em qualquer tipo de cultura, tá? Qualquer tipo mesmo, hortaliças, hidroponia, flores, frutas, fertirrigação, gramados, coqueiros, tá? Só não dá para usar aonde? Produção de champignon e shiitake, cogumelos, porque ele vai matar o cogumelo, tá? O fungo do cogumelo. Beleza? No resto, pode ser usado em qualquer lugar, pode ser encaixado em qualquer estufa de flores, principalmente, tá? A gente usava muito calda bordaleza para fazer desinfecção de bandeja de isopor, para fazer muda de alface. Era excelente, ok? Só alguns problemas que ele pode causar, tá? Pode provocar abortamento de flores, que ele queima as flores, e pode provocar a queima de bordas e fitotoxidez, tá? O que que é isso? É justamente aquele problema que vocês encontram quando o cliente fala assim: eu comprei esse produto, passei de manhãzinha, tá? Quando o cliente fala passei de manhãzinha, para mim, agrônomo, a recomendação é de manhãzinha é em torno de 4 da manhã até as 4:30. Isso é de manhãzinha. Fora isso, já é tarde. O sol está forte, está queimando, vocês pulverizaram, ele desceu pela folha, acumulou na ponta da folha e queimou, tá? Isso chama-se queima de borda, tá? Por quê? Antes da planta absorver, ele acabou acumulando na ponta da folha, o sol chega e seca a água, não o produto, concentra demais e queima. Ok? Então, o cliente falou: ó, que horário é o melhor horário? Sempre de tarde. Todos os produtos que nós temos na nossa linha, sempre de tarde. De tarde quando? Depois que o sol se põe, tá? 5:30, 6 horas, 6:30, até o pessoal do Nordeste que demora um pouquinho mais para desaparecer o sol, tá? Começou a baixar a temperatura, começou a não ter insolação, pode passar. Tá? Porque se o cliente fala assim, eu acordei cedinho para passar, ótimo, acordou cedinho, mas muitas vezes acordou cedinho e está lá 10:30, 11 horas, está passando ainda. Aí queima. Certo, pessoal? Tá? E esse problema de abortamento de flores, toma muito cuidado. Realmente ele queima e aborta flores, tá? A cauda bordaleza, a cauda max, ele é muito usado em plantio de pimentão, justamente para não estar o quê? Diminuir o problema de bactéria, xantomonas, bactéria. Só que toda vez que você passa isso para proteger a fruta, todas as flores que tem em cima aborta, tá? Se você for passar numa planta que está tendo problema de podridão, tipo rosa do deserto, tem que tomar muito cuidado, tá? A planta está dando flor também, então cuidado para não passar na flor, sempre na parte de baixo, ok? Algumas observações nessa cauda bordaleza. Vocês viram que ele é um fungicida que resolve problemas de fungos de podridão. Então, existem duas regras básicas quando você vai vender uma cauda bordaleza. Vem com: para de jogar água. Segundo, para de jogar adubo, que é adubo, principalmente ureia, tá? Vou ter bastante casos de, preciso passar calda bordaleza no meu gramado, tá? O gramado está com problema de risoctônia por causa da, da umidade do orvalho. Nada disso, tá? Precisa passar calda bordaleza para segurar a risoctônia? Ótimo, precisa passar. Mas por que está dando risoctônia? Porque o jardineiro está recomendando passar ureia, tá? Joga ureia. Aí a planta vem bonita, verdona, tá? E o jardineiro está pensando nele também. O que que ele está pensando? Ah,
Vou jogar ureia, vai vir rápido e eu vou ter serviço para cortar de novo. Tá? Só que esse excesso de ureia faz com que a planta enche de água e fique muito tenra. E isso faz ela apodrecer muito rápido. Tá? É o que acontece na maioria das plantas ornamentais que nós temos também. Tá? Joga-se adubo demais com excesso de nitrogênio, a planta chupa água demais, fica muito tenra, fica muito gorda, fica cheia de água e apodrece fácil. Tá? Então, deu problema de podridão, primeira coisa, corta a água, deixa secar mais, tira aquele pratinho do vaso, diminui a sequência de água, tá? Ou, na hora de jogar água, joga menos, tá? Muita gente já me falou, eu jogo água uma vez por semana, mas joga quase 3 litros, então tá afogando a planta, tá? Segundo corta o adubo, que tipo de adubo? Principalmente ureia, tá? Nitrato de cálcio, ureia, tá? Tá? Todas essas formulações que têm excesso de nitrogênio. Beleza? Calda bordaleza é uma coisa que a gente vai usar muito nesse verão aqui, principalmente no calor que nós temos agora. Ok? Aí entramos no Revigorax. Ok. Vamos falar bastante sobre Revigorax, porque esse aqui é um produto que a gente, eu considero ele um excelente, um produto até milagroso. Mas até entender como que esse milagre funciona, tem que ter bastante explicação. Todo mundo sabe que Revigorax é um negócio que serve para quê? É um conjunto de aminoácidos que quebra o estresse das plantas. Beleza, até aí tudo bem. É o beabá que todo mundo conhece, tá? Quebra o estresse das plantas e promove a circulação de seiva. Significa que você acorda ele e faz a seiva circular e produz o quê? Faz a planta brotar e crescer de novo. Ele força a produção de hormônios de brotação, floração, frutificação e enraizamento também. Quer dizer, você acorda a planta para que ele comece a se mexer. Tá? Ajudando no crescimento de raiz, brotos e folhas. Tá? Ajudando no crescimento de raiz, brotos e folhas significa que está correndo seiva na planta, significa que a planta está viva, está rodando água dentro dela e está produzindo o quê? Fotossíntese, açúcares, crescendo raiz e produzindo o quê? Acumulando hormônio florígeno para ter o quê? Floração e futuramente frutos. O que promove a produção e acúmulo de açúcares, tá? Toda planta que tem folha aberta e pegando sol, o processo de fotossíntese é justamente o quê? A produção e acúmulo de açúcares, tá? Por isso que um pé de cana é doce, a laranja é doce, a maioria das frutas são doces. Alguns produzem mais açúcar, outros menos, tá? Mas essa é a intenção, produzir açúcar, acumular açúcar na fruta, tá? Para ser o quê? Uma fruta para ser comestível ou produzir semente para a próxima geração dessa planta, tá? Ele acumula açúcar e celulose. O que é celulose? Celulose é aquela parte dura da madeira, matéria-prima para o desenvolvimento de madeira e troncos. Tá? Matéria-prima para o desenvolvimento da planta. Sem celulose, não produz galho, não produz tronco, não cresce e não fica alto. Tá? Agora, o que esse Revigorax faz? Ajuda. Ajuda num monte de coisa. Primeiro, você pode jogar Revigorax cada 30 e 30 dias numa planta, você nunca vai ter o ciclo dela parando por causa desse calor, desse estresse. Tá? Nós estamos num período de verão muito quente, então tem um monte de planta que está abortando flor, abortando folha, parando de brotar por excesso de calor. Tá? Aí o que você pode fazer? Começa a passar Revigorax, uma vez a cada 25, 30 dias. Vocês vão ver que todas essas plantas eles não param de abortar flor. Continua produzindo flor. Jabuticaba vem flor e fruta ao mesmo tempo. Goiaba vai vir flor e fruta ao mesmo tempo. Vocês vão ver que todas as plantas em toda a primavera, em vez de travar, vai vir flor pra caramba, tá? É, pé de manga deu um monte de flor e essas flores apodreceram ou alguma doença chamada atracnose por causa da chuva, na época que bem na época da florada apodreceu, o que você pode fazer? Cortar essas flores que vai forçar a formação de novas flores. Tá? O que pode ser feito? Quem é produtor de manga ou abacate mesmo? Produzir manga e abacate exatamente na época que todo mundo produz, o preço vai lá embaixo e cai o preço.
o que que você pode fazer ou incentivar o produtor a fazer? Cortar as flores. Deu a florada, corta a flor. Tá? O que que a planta vai fazer? Vai produzir novas flores, mas essas novas flores vai dar uma diferença de 3, 4 semanas do normal. Então você vai ter o quê? Uma colheita tardia. Uma colheita tardia significa que você não vai ter produção na mesma época que todo mundo. Aí sim você ganha dinheiro. É o que acontece muito com o abacate, tá? Na época de produção e excesso de abacate, a caixa do abacate custa 12, 13 reais. Passou 3 semanas, ela pula para 120, 130. Só porque não tem no mercado. Você faz ela produzir diferente. Vasos de orquídea, por exemplo. A pessoa tem uma coleção de orquídeas. Eu quero que todas elas venham flor uma vez por semana. Começa a fazer pulverizações escalonadas, que você faz o quê? Muda o período de floração delas. Você adianta a floração de umas que você pulverizou e as que você não pulverizou vai atrasando. Então você tem colheitas em épocas diferentes. Plantação de repolho. Passou Revigorax nas mudas, o que que vai acontecer? Todas as mudas vão vir com a mesma velocidade. Então, na hora da colheita, é tudo uniforme. Não precisa ficar andando, procurando qual que é grande e pisando em outras. Tá? A colheita é uniforme para todas elas. Ok? Mudas de eucalipto. Tá? Tem uma coleção de eucalipto para plantar em 20 alqueires. O que que acontece? Os primeiros que são mais fortes crescem muito rápido e aqueles que estão com pouco enraizamento acabam ficando para trás. Faz um sombreamento e essa muda nunca mais vai para frente, tá? Começa a passar Revigorax nas mudas, aí você tem aqui o igualamento de mudas, o vigor de todas elas é igual, então todas elas vão vir do mesmo tamanho, tá? Isso funciona para mudas de alface, tomate, repolho, brócolis, couve-flor, qualquer hortaliça, tá? Então vocês além de trabalhar no setor de flores, já pode começar a perguntar quem trabalha com mudas de verdura, todo garden ou agropecuária que tem aquelas mudinhas na frente, como pode começar a trabalhar em cima disso aí também. Tá? Então tem vários locais onde dá para encaixar esse Revigorax. Tá? Sem contar que plantio de repolho ou de brócolis ou de couve-flor também, ele aumenta o tamanho da cabeça na hora da colheita. Quem tem pezinho de couve em casa, vocês vão perceber que a folha que brota, a quantidade de folhas, a velocidade também aumenta muito, tá? E como ele força a planta a produzir raiz, todo o adubo que vocês têm na terra, se ele tem bastante raiz, ele vai buscar esse adubo. O que que adianta a gente jogar adubo se não tiver raiz? Aí não funciona. Esse produto aqui faz ele o adubo que vocês estão colocando no chão funcionar melhor. Beleza? Tem muito mais coisas que a gente pode falar sobre o Revigorax, tá? Porque é um produto excelente, dá para encaixar em muita coisa, em muitas situações, tá? E durante o dia a dia, a gente tem que começar a perceber onde que se pode encaixar bem. Daqui a pouco nós vamos ter bastante colheita de morangos também. Ele aumenta demais florada de morango, tá? Produtor que tem mudas de morango, Ô, já aqui na minha granja aqui, o meu pé de limão está secando as folhas. O que que eu tenho que Ah, usar? você me fala no Na particular minha granja. depois? Ó, pessoal, Tá, você tá, me beleza, procura, beleza, porque beleza. agora eu não posso parar a palestra, tá bom? Depois você me Tá, chama no beleza. particular. Valeu, obrigado. Aí, vamos lá. Próximo, o enraizador, tá? Muita gente Márcio, confunde só um Revigorax. minutinho. Pois não? Voltando no Rivigorax, a Sim, aplicação dele é de manhãzinha também? sim. Eu prefiro que seja sempre na entrada da noite, porque a gente fala o seguinte: toda planta que é absorvida pela folha, ela tem que ter de pelo menos de 30 minutos a 60 minutos de produto molhado na folha para poder ser absorvido. Com um calor desse, 30 minutos já secou, Com certeza, né? entendeu? Tranquilo? A borrachinha a gente bota os dedos, né, pra mexer ali. Furou. Beleza. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho do nosso enraizador. O que que acontece? Muita gente confunde nosso Revigorax com o enraizador, tá? E outra coisa que a gente percebe muito, o pessoal confunde a maneira como se usa esse enraizador. Tá certo, o nome diz enraizador. Aumenta a raiz. Mas aumenta a raiz do quê? Tá? Existe uma diferença muito grande entre Revigorax e enraizador. Revigorax
Ele aumenta a quantidade de raiz de uma planta que já está plantada com raiz. Então já tem uma quantidade de raiz, tem pouca raiz, não está se sustentando, não consegue produzir, não está aproveitando o adubo. Então você coloca o Revigorax, aumenta a raiz e a planta fica mais forte. Tá? Enraizador. Ele aumenta a raiz do quê? De estacas. Ele é indicado para favorecer o enraizamento das plantas. Que tipo? Quando você for fazer mudas de amora, mudas de morango, eucalipto, figo, uva, tá? Estaquias. Que tipo de estaquia que nós temos mais também? Rosa do deserto, violeta, periquito, pingo de ouro, que mais? Ameucucas, algumas orquídeas, tá? Esse tipo de planta que você simplesmente tem uma estaca e você vai querer plantar e fazer uma muda dela. Você quer que aumente a raiz. Aí você usa o enraizador. Tranquilo? Ele não tem raiz, não adianta jogar Revigorax. Tem que colocar o enraizador na água ou nebulizado na raiz, na terra, onde você cutucou as plantas, aí promove a produção de raiz dessas estacas. Recebe propagação de mudas por estaquia, tá? Lembra muito bem esse negócio, essa palavra chamada estaquia, tá? Serve justamente para esse tipo de muda. Promove o pegamento e enraizamento de plantas recém-plantadas também. Ele ajuda no pessoal que está fazendo o quê? Jardinagem. Tem aquelas mudinhas em saquinho, tá? A muda está naquele saquinho faz 3, 4, 5 meses até. Aí então, quando você vai plantar, tá, a raiz está toda enovelada, está toda enrolada. Aí você tem que cortar a parte de baixo para não ficar toda torta e depois plantar. Aí na hora de plantar, coloca o enraizador, tá? Aí ajuda. Produção de mudas de café, por exemplo, mudinha está lá, não é mais aquele sistema de tubete, é saquinho. Toda vez que tem vasinho de saquinho, muda de saquinho ou potinho, a raiz está toda enrolada embaixo. Tem que cortar isso aí e na hora de plantar, tu joga o enraizador. Ajuda no trabalho de jardinagem e paisagismo, melhora as condições de enraizamento de mudas para replantio, tá? E aumenta a vida útil da muda, tá? Por que que eu falo aumenta a vida útil da muda? Tem muito jardineiro ou garden que compra mudas de plantas, tá? E deixa ali guardado até o cliente chegar para comprar. Mas não sabe quanto tempo isso aí demora, né? Muitas vezes tem mudas ali que está 3, 4, até 5 meses até algum cliente chegar e comprar. E quando compra, se essa raiz estiver estragada, a muda vai morrer e o cliente vai vir reclamar e vai ter que refazer o replantio. Então, para não acontecer isso, começa a usar esse enraizador também nas mudas que estão demorando um pouco para vender. Certo, pessoal? Perceberam a diferença de enraizador com Revigorax? Tá? Por favor, não vamos confundir isso aí. Tranquilos? Outro negócio que a gente vende muito, para quem conhece, vende, mas pouca gente conhece o motivo ou como ele funciona. É o famoso bokashi. Bokashi em japonês significa enganar a natureza. É mais ou menos isso. Tá? O que que ele é? É um composto de conjuntos de fungos e bactérias que promove a decomposição da matéria orgânica. O que que isso significa? Que se você tem matéria orgânica, tudo que é matéria orgânica, qualquer composto, tá? Celulose, casca de fungo, tá? Folhas de alface, folhas de casca de melancia, qualquer coisa que está na natureza e apodrece, um dia ele vai virar adubo, tá? O problema é quanto tempo demora para ele apodrecer e virar adubo. Segundo, ele apodrece como? Tá? Existem forças da natureza que fazem com que ele apodreça. O que que é? Fungos e bactérias. Tá? Umidade, fungos e bactérias, apodrece e um dia vai virar adubo. O problema é, por conta de Deus, a vontade leva 4, 5, 6 até 9 meses. Tá? O que que é o bocashi? Simplesmente os cientistas foram ver quais os fungos e bactérias que mais são ativos, que mais agem nesse processo de decomposição e separaram eles, tá? E o
que nós temos agora? Um conjunto de fungos e bactérias que são muito mais ativos que os normais. Por isso, se você coloca esse bocache em qualquer outro tipo de matéria orgânica, em vez de deixar por conta de Deus e levar 9, 10 meses, com 2 meses para 3 meses no máximo, já está decomposto e é muito mais rápido o processo, certo? E qual que é a outra vantagem também? Como é um fungo altamente ativo, cresce muito rápido, se você colocar um composto de bocache já compostado e você colocar numa plantação, num vaso ou num canteiro, esse fungo, depois que colocado, ele cresce tão rápido, tá? Ele se desenvolve tão rápido nesse canteiro que ele acaba o quê? Invadindo e competindo com outros fungos que são maléficos, tá? Justamente aqueles fungos que fazem a podridão, são fungos parasitas, alguns que apodrecem a planta, tá? Alguns que produzem nódulos, tá? Então ele acaba invadindo e competindo com outros fungos ruins. E começa a ter o quê? Um certo equilíbrio no seu canteiro e você para de perder, você para de perder plantas, tá? Com competições de outros fatores, tá? Outra coisa que ele faz, muitas vezes canteiros, tá? De produções comerciais, usa-se muito adubo na forma química. E quando você usa muito isso, acaba tendo o quê? Um negócio chamado salinização, excesso de adubo químico, e dá um desequilíbrio na planta. Tá? Vocês já ouviram falar que a Terra é viva, né? Vocês já ouviram falar que a Terra é viva. Viva como? Ele tem terra, tem pedra, tem areia, tem água, mas também tem um conjunto muito grande de micronutrientes, tá? Quer dizer, um conjunto muito grande de fungos e bactérias que fazem aquele bolo mexer, tá? E produzir um ambiente favorável para o crescimento das raízes e da planta, tá? Quando você coloca sal demais ou adubo químico demais, existe um desequilíbrio e acaba matando esse monte de esses micro-organismos, tá? O que que esse bocashi faz? Ele justamente volta àquele estado natural de micro-organismos no seu canteiro que ajuda a planta desenvolver melhor. Então, melhora as condições onde a raiz está crescendo, certo? Ele estimula o crescimento porque forma uma condição melhor de desenvolvimento da planta. O que que acontece muito? A raiz de uma planta, ele cresce justamente para pegar os nutrientes que estão na água. E tem muitas vezes adubos que foram colocados lá que a raiz não consegue desgrudar ela da argila ou da terra que está encostada. Precisa do quê? Justamente desses fungos e bactérias que quebram esses adubos, é, esses nutrientes que estão na pedra e soltam eles da pedra, porque a pedra é um ímã, né? Ele desgruda para passar, deixar ele diluído na água e aí finalmente a planta começar a conseguir absorver. Tá? Então, o que acontece? A planta, muitas vezes você está dentro de um balde cheio de adubo e esterco, mas não consegue absorver os produtos porque falta o quê? Esses micronutrientes para ajudar ele a absorver. Não agride as plantas e nem ao ser humano, porque é um produto orgânico, tá? É uma decomposição orgânica que vem da natureza. Tá? Favorece uma melhor sustentabilidade ao meio ambiente e diminui a contaminação ambiental. Tá? O que está acontecendo muito? Excesso de sais, excesso de salinização, excesso de nitrogênio. Tá? Tudo isso que a planta não absorve, ele derrete e vai para o lençol freático e uma hora vai brotar numa mina de água que nós estamos bebendo. Tá? Isso é contaminação ambiental. Se você para de usar esses produtos e começa a entrar na parte mais orgânica, o bocashi é justamente isso. É uma adubação orgânica que não agride a planta, nem nem o meio ambiente, nem o ser humano, e promove uma melhor produtividade e mais sadia da planta. Ok? Então, cliente que está levando um bocashi desse, está pensando sinceramente, ó,
Vou adubar com adubo químico ou vou adubar com uma pegada mais orgânica? É justamente aqui que a gente entra com o bocashi. Aumenta a longevidade das plantas e automaticamente a produção de flores e frutos, porque você está melhorando as condições da planta de poder crescer. Ok? Pessoal, entenderam bem o que que é bokashi, né? É um conjunto de fungos que ajuda a melhorar o clima ou o ambiente onde as raízes estão crescendo. Temos dois tipos de bokashi. Os pacotinhos de 400 de 100 gramas, que é o quê? É o composto já podre ou já decomposto e seco, que pode ser jogado na raiz da planta. E esse bokashi na forma de blister, que é a monodose, ele é um líquido. Pode ser jogado direto da folha, porque ele é absorvido da folha, mas o ideal mesmo é ser jogado direto na raiz da planta, tá? Na terra mesmo, tá? Porque você está indo o quê? Inoculando fungos. Ele vai agir naquele vaso ou naquela terra. Tranquilos? Tá? Vou falar um pouquinho opa, desculpa, Kashi. Vou falar também da torta de mamona e farinha de osso. Tá? Nós temos esse produto aqui, mas eu queria mostrar para vocês o que, que é uma torta de mamona e farinha de osso. Tá? Primeiro, o pessoal conhece torta de mamona, né? Ou sabe o que, que é uma mamona. Esses dias eu coloquei até no grupo uma foto de uma mamona, tá? Porque tem gente que não conhecia. Tá? Quem não conhece, por favor, vamos pesquisar, né? São dois compostos ricos em nitrogênio, fósforo e potássio, e vários micronutrientes dispostos na forma orgânica e de fácil decomposição. Tá? Observar essa palavra decomposição é uma matéria orgânica que você vai colocar no vaso ou no canteiro. Mas ele precisa ser o quê? Decomposto, apodrecer, ser degradado. Tá? O que que faz isso? O nosso bocashi. Tá? Então, torta de mamona e farinha de osso misturado com o nosso bocashi, aí sim nós temos um negócio muito bom agindo bem. Tá? Tem um processo de decomposição lenta, porém contínua, que não agride as raízes e nunca e numa quantidade adequada para as plantas, tá? Porque como é uma matéria orgânica que está apodrecendo, enquanto ele está apodrecendo, ele está soltando os micronutrientes aos pouquinhos, onde a planta vai absorvendo aos pouquinhos, jogando água, você não acaba lavando ele, então você tem o quê? Um período de adubação longo, um longo período, tá? E com certeza você não está. Dificilmente você vai ter o quê? Uma intoxicação ou uma fitotoxidez por excesso de adubo. Tá? Então, colocou torta de mamona e farinha de osso, dificilmente você vai ter o quê? Uma intoxicação ou uma fitotoxidez, porque joguei adubo demais, queimei a planta, tá? A planta queimou, travou, abortou as flores por excesso de adubo. Dificilmente a gente vai ter esse problema. Ok? Consegue formar um ambiente favorável ao crescimento radicular e seus micronutrientes, microambiente. Tá? É justamente o que o bocashi faz. O bokashi é um fungo que está ali degradando, destruindo matéria orgânica e formando um ambiente, mas ele tem que ter alguma coisa para comer. Tá? É um fungo que come matéria orgânica. Cadê essa matéria orgânica? Tá aqui, torta de mamona e farinha de osso. Tá? Como a decomposição é demorada, continua fornecendo nutrientes por um longo período. Isso aqui é interessante. Mas o mais interessante, farinha de osso é uma fonte de vários nutrientes, mas principalmente cálcio. Tá? O que que acontece? Dificilmente uma planta de jardim, o pessoal prepara aquele substrato misturado com calcário. Então, vira e mexe, você tem planta com problema de produção, está jogando adubo, o adubo não está funcionando, por quê? Falta o quê? Cálcio. Esse cálcio mexe justamente na estrutura da planta e no pH do vaso ou do canteiro, tá? Se você começa a jogar torta de farinha de mamona com farinha de osso, esse farinha de osso começa a soltar cálcio, começa a degradar e começa o quê? Corrigir o pH desse vaso também. E corrigindo o pH desse vaso, o pH tem muito a ver com o quê? A sobrevivência ou não do nosso bocashi. Ficou muito ácido, o bocashi morre. Tá? Começou a jogar com farinha de osso, mudou o pH, estabilizou, tem uma acidez tranquila, não é nem básico demais, nem ácido demais, o bocashi consegue crescer, a planta consegue crescer, a raiz também consegue crescer.
ok? Então, começa a incentivar mais ao uso de torta de mamona e farinha de osso. Não simplesmente como um adubo, ele é um corretivo, é um excelente corretivo para os vasos, tá? E qualquer tipo de canteiro também, ok?